Bom e poderoso Deus, Santo Deus, estamos aqui como Tua igreja, mais um domingo, para ouvir a Tua santa palavra, a palavra que vem do céu. Te pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito, fale através do Teu servo, abençoe essa igreja, abençoe todos que estão ouvindo essa palavra, para que a gente possa ser edificado e viver uma vida íntegra, justa e reta e santa diante do Senhor, para que Teu nome seja exaltado nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que ouvirão essa palavra. Abençoa o Seu Filho, seja com Ele, do início ao fim dessa pregação, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mais um dia na presença do Senhor. Aleluia. Um dia que Deus preparou para nós. Um dia esse maravilhoso, né? Tão friozinho, mas tá gostoso. Agora sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 6. Vamos ler o versículo 5 ao 12. Essa mensagem é uma mensagem que muitos conhecem, porque ela dá uma continuação, né, do Sermão da Montanha, onde Jesus falou sobre o caráter do cristão. E agora aqui ele vai falar sobre 3 características que fluem, né, do caráter do cristão, que é justamente 3 tópicos em seguida, que vai falar sobre esmolas, vai falar sobre a oração e também vai falar sobre jejum. E Jesus disse aqui, antes mesmo de entrar no versículo 5, Jesus vai falar sobre a prática da justiça, não é? Ou sobre algum tema como ostentação. Algumas Bíblias têm um tema sobre isso, né? Então, você pega ali no versículo 1, no versículo 1, que vai dizer assim, ó: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com um fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, Jesus está dizendo que não é para fazer algo certo com a motivação errada, pois quem faz isso quer buscar reconhecimento de homens, e com isso suas boas obras não terão valor algum diante de Deus. Então não adianta queremos fazer algo certo com uma motivação errada. Então a escolha aqui sobre um tema dentre esses 3, eu escolhi falar sobre oração. E esse tema sobre a oração, eu queria falar o seguinte: a oração que agrada a Deus. Então vamos ler o versículo 5 ao 12, que vai dizer a palavra do bom mestre: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens.
E em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tens necessidade, antes que lhe peças. E aí aqui, meus queridos, vamos passar para a oração dominical. No 9 vai dizer, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Bom, aqui você vê no versículo 5, Jesus começa alertando contra a hipocrisia na oração. Ele critica aqueles que oram apenas para serem vistos pelos outros e elogia a oração sincera e privada. A mensagem aqui é clara: a oração é um momento de intimidade com Deus. Não uma performance para os outros, não uma demonstração de palavras para os outros, mas sim uma demonstração de seriedade, uma demonstração de amor, uma demonstração de atenção, uma demonstração de ouvidos atentos. Então, é importante a gente pegar este texto e compreender realmente como se faz uma oração e como também não se deve fazer uma oração. Então, passando um pouco mais à frente para o versículo 6, Jesus ensina a importância da oração privada. Entrar no quarto e fechar a porta simboliza buscar um lugar de tranquilidade, um isolamento para se conectar com Deus de forma profunda e pessoal. Então, quando fala para você aqui a palavra de Deus, quando orares, entre no teu quarto e feche a porta. A colocação aqui pode também remeter a um lugar secreto. Talvez, como alguns estudiosos vão dizer, que ele vai falar talvez como se fosse uma despensa de uma casa daquele tempo, daquela época. Porque naquela época a despensa era o único local
aonde a porta era trancada. Então, quando Jesus fala para você entrar no quarto e fechar a porta, é justamente para que ninguém venha tirar a vossa atenção daquilo que é prioridade. A prioridade de conversar com Deus, a prioridade de se derramar diante de Deus. Então a gente precisa nos comunicar, nos conectar com Deus de forma profunda e pessoal. Então, quando você orar, não entenda que não é válido uma oração rasa. É válido uma oração profunda diante de Deus. Porque a oração rasa é algo que como se fosse momentâneo, sem intimidade com Deus. Algo que você quer para você mesmo. Algo que você quer somente falar e falar e falar. Agora, quando a oração ela é profunda, quando você entra no teu quarto, está dizendo que você quer algo particular. Você quer algo diferente. Você quer ter uma intimidade mais profunda com Deus. E o seu Deus que te vê em secreto te recompensará. Essa mensagem é tão simples que nós não conseguimos aplicar para a nossa vida. É uma mensagem tão verdadeira que muitas das vezes as pessoas vão dizer: mas essa mensagem é Pai Nosso que está no céu, é algo que já está no sangue. Mas na realidade, nós temos que ler como se fosse a primeira vez, todos os dias, esta oração que Jesus deixou para nós. Está tão superficial uma oração hoje em dia, que a gente nem sequer oramos no Espírito Santo. Então, é importante ressaltar aqui que Deus está te vendo quando você vai se ajoelhar, bater com Ele em secreto. Agora, quando são palavras lançadas ao vento, Deus, Ele nos escuta, porque a tua oração não está sendo direcionada ao Pai como um diálogo, uma conversa com Ele. E é por isso que no versículo 7, Jesus vai falar que não useis de vãs repetições. Aqui Jesus critica as orações mecânicas e repetitivas. Orações que não têm sinceridade ou significado algum. A verdadeira oração vem do coração e não da quantidade de palavras. Então eu fico imaginando alguém conversando e ficar repetindo as mesmas coisas. Como é que você se comportaria com esta pessoa? Essa pessoa para com você, às vezes fica uma hora falando a mesma coisa. É como se você estivesse pegando o teu café, sentando em alguma poltrona, sozinho dentro de casa, com tudo trancado, e você dialogando com Deus.
Não é assim que nós fazemos quando nós falamos para os amigos, vai lá em casa, toma um café, vamos bater um papo. Vamos conversar. É uma alegria receber alguém em casa para você conversar. Comer um queijinho. Tomar um café, que hoje em dia tem café gourmet. É bom demais. Se é bom demais nos juntarmos e conversar com amigos, com família, você imagina com um Deus Criador. Então, a verdadeira oração vem do coração, vem de dentro, não é algo superficial. Porque pessoas pensam que por muito falarem, elas serão ouvidas. Por muitas repetições, tem que vir de dentro do coração. Tem que vir de uma mente racional, sabendo quem está escutando. E aí no 8 vai dizer para não vos assemelheis, pois a eles. Jesus lembra que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Eu quero conversar contigo porque eu já sei a tua necessidade. Eu sei que a gente pede, a gente conversa com Deus. Eu sempre falo que nós temos necessidades e eu já dei alguns exemplos, e esse exemplo é fácil, é fato, né? E é o que acontece muitas das vezes. Exemplo. Pego o meu telefone e ligo para um amigo, porque o Gerson está com uma necessidade de pagar alguma conta ou fazer alguma coisa com tal valor. Então eu ligo para esse amigo. Quando eu ligo para esse amigo, ele me atende. E ele fala, não, Gerson, beleza. E eu falo para ele, tu pode me emprestar? E ele fala, posso te emprestar, porque eu pago as minhas contas. Aí ele me empresta, passa um tempo, eu vou lá e pago. Passa então algum tempo, de novo o Gerson liga para o amigo, o que ele vai perguntar? Gerson, você está bem? Estou bem. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. E quando me ajudo com ele, eu peço de novo. Ele, claro, você me pagou na primeira vez, eu vou te emprestar de novo. E passa um tempo, ele me empresta e eu vou lá e pago. E assim vai. Passa-se então um tempo, eu ligo para esse mesmo amigo. O que ele vai pensar de mim? Já vem pedir. Então, Jesus lembra que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Então, quando eu e você, quando nós formos nos ajoelhar, nos prostrar diante de Deus, veja o quanto Ele é magnífico. Veja o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Veja a bondade de Deus para conosco, pois Deus é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Porque Ele sabe o que você e eu, nós necessitamos. Bem Ele sabe. Então aqui no versículo 8, a oração não é para informar a Deus, mas é para nos conectar com Ele. Precisamos nos conectarmos com Deus e alinhar a nossa vida
Vontade essa permissiva, vontade essa boa, agradável, perfeita. Então, pense agora quando você for se ajoelhar para conversar com Deus. Mas eu não falo a questão de moeda de troca. Eu falo em relação a saber quem é Deus, a querer conhecê-lo mais e mais. Essa é a bondade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Esse é o Deus que se revela para nós num quarto quando trancamos uma porta, fechamos e ali estamos de joelho. Deus assim recompensará os seus. Deus seja louvado por isso, porque até para orar e se comunicar com Ele, quando Deus ele olha para nós, Ele fala, não, você precisa disso, esse é o manual de comunicação comigo. Pai nosso, oh glória a Deus. Então, quando agora chega no versículo 9, Jesus ensina a orar. E aqui a palavra de Deus vai dizer, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus aqui nos ensina a reconhecer a santidade e a grandeza de Deus no início de uma oração. A expressão Pai Nosso também reflete a nossa relação íntima com Deus. Só pode falar Pai Nosso quem reconhece Deus como seu Pai. Quantas das vezes nós olhamos pessoas que nem conhecem a Deus orar o Pai Nosso? A religiosidade está emprenhada no seu sangue que o Pai verdadeiro, que é dito aqui nesta oração que Jesus pôs para nós, eles não conhecem este Pai. Eles não sabem que Pai é esse. Então Jesus nos ensina a reconhecer a santidade e a grandeza de Deus no início de uma oração. Então, você segue um pouco para o versículo 10, e você vê Jesus ensinando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que quer dizer isso? Orar pelo reino de Deus é desejar que a justiça, a paz e o amor de Deus se manifestem em nossa vida e no mundo. Submeter-se à vontade de Deus é um ato de fé e confiança. Como posso orar a Deus se eu não conheço essa justiça? Como posso me ajoelhar e conversar com um Deus desse tamanho se eu não sei que paz é essa? Se eu não sei que amor é esse? Então, nós precisamos entender o que
Jesus está passando para nós aqui, o que Jesus está ensinando para nós aqui. E aí, Jesus vai falar ainda no versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui Jesus nos encoraja a confiar em Deus para as nossas necessidades diárias. É um lembrete da nossa dependência de Deus para tudo o que precisamos. Realmente é difícil? É difícil. Realmente é é algo que é palpável. É algo que nós tocamos e às vezes acreditamos. Mas quando foge das nossas mãos, quando foge das nossas vistas, nós não cremos, nós não acreditamos. Então Jesus está dizendo aqui, é simplesmente trazendo à nossa consciência que nós devemos depender totalmente de Deus. Não foi assim no deserto? O maná desce e o povo guarda para um outro dia. E quando o povo vai lá no outro dia pegar, está podre, está ruim, cheira mal. Essas pessoas estão desconfiando de Deus. Então precisamos analisar essa questão e acreditar mais no Deus Todo-Poderoso, porque esse é o Deus bondoso. Aleluia. Então, no versículo 12, Jesus vai dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão é um tema central nesta oração. Pedir perdão a Deus é estender esse perdão ao nosso próximo. Essa é a essência para uma vida cristã saudável diante de Deus. Se eu chego para Deus, converso com Ele, pedindo perdão pelos meus pecados, porque eu tenho uma dívida, e essa dívida foi paga na cruz do Calvário. Então, o meu irmão que tem uma dívida comigo, por que eu não coloco em prática o que aconteceu na cruz do Calvário? O perdão é um tema central nesta oração. Pedir perdão a Deus é estender esse perdão aos outros. É essencial para uma vida cristã e saudável. Então, aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 13, nós temos um outro ponto que vai dizer: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Aqui está dizendo: teu é o reino, é artigo definido, está definido. Isso aqui está dizendo, essa mensagem, esta passagem está dizendo: teu é o reino. Se é dele o reino, quem é o rei? Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele tem todo o poder, toda a glória somente a Ele, para sempre. Amém. Te pedimos a Deus proteção contra as tentações e o mal. Reconhecemos que só Ele tem o poder para nos guardar e que a glória pertence a Ele para sempre.
existe um rei. E este rei tem um reinado. E este reinado acontece. Está acontecendo para conosco. Então, só reconhece esse rei quem está dentro deste reinado. Só reconhece o poder deste rei só quem participa desta missão poderosa. Só reconhece a glória deste rei quem se movimenta dentro desta glória, quem participa desta graça. E assim vai ser para todo sempre. Amém. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 14, vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Jesus destaca a importância do perdão. Nosso perdão aos outros está diretamente ligada ao perdão de Deus para conosco. E ainda no versículo 15 vai dizer: se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Este é um aviso sério sobre a necessidade de perdoar. O perdão não é opcional para os seguidores de Cristo, é uma exigência que demonstra a graça que recebemos de Deus. Aleluia. A oração que agrada a Deus é aquela que é sincera, que é humilde, que vem de um coração verdadeiramente arrependido e desejoso de comunhão com Ele. Esta oração que Jesus ensina aos seus fala de sinceridade e honestidade. Deus deseja que nós aproximemos dele com sinceridade. Isso significa orar com honestidade sobre os nossos sentimentos, necessidades e pecados. Precisamos orar honestamente. Salmo de número 145, verso 18, vai dizer: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que invocam em verdade. Esta oração também vai falar sobre humildade. Uma oração que agrada a Deus é feita com humildade, reconhecendo nossa dependência total dele e nossa incapacidade de resolver as coisas por nós mesmos. E a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Humildade de um povo que sabe quem é o rei, que direciona a sua voz a este rei. Então, quando Jesus conversa e ensina a esses, ele fala também de confissão dos pecados.
Confessar nossos pecados e pedir perdão é essencial para uma oração que agrada a Deus. Ele é fiel, é justo para nos perdoar quando nós nos arrependemos sinceramente. 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui você vai observar também, não só a questão da confissão de perdão, a confissão dos seus pecados, mas quando você confessa os seus pecados, aqui há gratidão. A oração que deve incluir um espírito de gratidão por todas as bênçãos que Deus nos concede, e uma delas, o perdão. Essa é a melhor bênção, porque dessa vem a salvação. Então, você vai ver que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, vai dizer: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. O pneu furou? Dai graças. Oh, Jesus. Tem dias que são trevas puras, né? Hoje, só Deus sabe. Mas em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E quando você tem gratidão, você reconhece, você tem fé e confiança neste Rei, neste Deus Todo-Poderoso. Orar com fé é crucial. Acreditar que Deus ouve e responde às nossas orações demonstra nossa confiança nele. Às vezes a gente ora muito pedindo a Deus, é uma verdade. Pedir, dar, se brisar, é verdade isso. Mas sabe aquela oração que você se ajoelha, você nem recebeu ainda, mas você já ora agradecendo pela bênção que já foi disposta por Deus para nós. Deus já enviou o teu anjo para te abençoar, para entregar a você. Desde aquele início que você abriu a boca já para agradecer. Você nem pediu, porque você tem fé e confia nele. Ele já enviou. Só que existe uma batalha espiritual na região celestial, que até chegar a você, meu irmão, minha irmã, é uma luta. É uma luta. Que quando Deus dispara a bênção, a resposta até chegar a você, e quando chega você vai entender, nossa, demorou por isso, por aquilo, e Deus te revela na palavra. Então, orar com fé é crucial. É a palavra que diz em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis, e tê-lo-eis. Então, se você pede com fé, crendo, você busca a vontade de Deus. A oração que agrada a Deus, ela busca alinhar nossos desejos com a vontade de Deus. A oração de um crente tem que ser inerente à vontade de Deus, porque senão não existe lógica nisso. Isso significa pedir com a vontade de Deus, para que ela seja feita em nossa vida e realizada. Se você pediu e você não recebeu, porque não foi a vontade de Deus. Então precisamos
ter maturidade até para entender isso. E é por isso que Mateus 6, versículo 10, vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se não aconteceu, porque não foi a vontade de Deus. Entende? Já está escrito e revelado, está na palavra de Deus para conosco. Mas você vai desistir? Não, persevera. Deus valoriza a perseverança, a persistência na oração. Continuar a orar, mesmo quando a resposta não vem imediatamente. Demonstra a nossa fé e dedicação com maturidade. Então Lucas capítulo 18, versículo 1 vai dizer: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração de homens reformados durante a história, especialmente de figuras proeminentes da reforma protestante, são ricas em teologia e piedade diante de Deus. Essas orações frequentemente refletem uma profunda reverência a Deus, uma ênfase na graça e na soberania de Deus, e uma confissão sincera dos pecados. Aqui eu queria ler com você algumas orações notáveis de alguns homens reformadores, participantes dessa reforma, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de conhecermos através de algumas obras literárias. Então, historicamente, vamos ver homens como nós, buscando a Deus, mas quando você olha para a oração destes homens, você enxerga Deus de uma forma maravilhosa falando com estes homens. Oração de Martinho Lutero. Lutero foi um dos principais líderes da reforma protestante. Suas orações são conhecidas por sua profundidade teológica e simplicidade na devoção. Então a oração de Lutero vai dizer: graças te dou, meu Pai Celestial, por Jesus Cristo, teu Filho amado, porque me guardaste nesta noite de todo mal e perigo. Este homem entendeu a oração dominical. E peço-te, ele continua, que me guardes também durante este dia do pecado e de todo o mal, para que todos os meus feitos em minha vida possam agradar-te. Pois em tuas mãos entrego a mim mesmo, meu corpo e alma, e todas as coisas. Que teu santo anjo esteja comigo, para que o maligno, o inimigo, não tenha poder sobre mim. Amém. Você vai ver a oração de João Calvino. Calvino, outro grande reformador e conhecido por suas orações cheias de reverências diante de Deus, reconhecimento da soberania de Deus. Então Calvino, ele tem uma oração no culto público, e ele vai dizer para com Deus: ó Senhor, o nosso Pai misericordioso, tu nos concedas a graça de estar aqui, unidos na tua presença, para te oferecer a nossa adoração e o nosso louvor. Abre nossos corações pelo poder do teu Espírito Santo, para que possamos ouvir tua palavra com atenção e discernimento, que possamos receber a tua verdade em fé e humildade, e ser renovados em nossa mente e espírito. Conceda-nos a força para viver conforme teus mandamentos,
para a glória do teu nome e o bem-estar do nosso próximo, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Esses homens entenderam a mensagem de Jesus em Mateus. E quando Judas vai dizer que é para nós orarmos no Espírito Santo, é porque há uma necessidade de orarmos no Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai traduzir essa nossa oração ao patamar de Deus. Então, meus irmãos, Deus é bondoso para nós. Deus é misericordioso para conosco. Eu queria falar sobre Zwingli aqui agora. Zwinglio. O Ulrico Zwinglio foi um dos primeiros líderes da Reforma lá na Suíça. Suas orações muitas vezes refletem a importância da Escritura Sagrada e a necessidade de um reavivamento espiritual. Então ele orava por uma verdadeira pureza, pela verdade, pela pureza. Ele vai dizer assim, ó Todo-Poderoso, eterno e misericordioso, cuja palavra é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Abre e ilumina nossas mentes para que possamos entender tua palavra e ser renovados por ela. Que teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade, para que possamos guardar a tua palavra no nosso coração e colocá-la em prática em nossa vida. Conceda-nos a tua graça para viver em santidade e justiça todos os dias da nossa vida, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque eu trouxe aqui o tema da oração, porque é muito sério quando abrimos a nossa boca para conversarmos com Deus. É importante analisar como era uma oração verdadeira diante de Deus. Esses homens entenderam o que é uma oração diante de Deus. Não é uma troca, mas sim um diálogo, uma conversa com um amigo. Jesus é um bom amigo. Jesus é um bom amigo. Quem encontra Jesus encontra um bom amigo. Jesus, o Salvador, aleluia. O escolhido dos milhares para mim, né? Esse Jesus é o bom amigo. Então, meus queridos, aonde que eu quero chegar? Quando falamos que somos protestantes e não conhecemos a reforma protestante, quando você vai preencher alguma coisa em algum lugar e lá pergunta qual é a tua religião e você coloca que você é um cristão protestante. Mas se eu sou protestante, se eu sou um cristão e não conheço a história da reforma protestante, eu não consigo entender e buscar a essência desta missão, desta história. Eu não posso me perder no caminho. Deus nos levantou neste tempo para trazermos aqui uma verdade, e esta verdade para libertar almas. E é por isso que eu li aqui algumas orações, porque nós aprendemos com Jesus na oração dominical, e quando você vê os seus discípulos seguindo, você vê esses homens que trabalharam na reforma protestante seguindo Jesus.
E quando Paulo fala, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, ele está dizendo, eu faço o que Jesus fez. Então, a oração dos homens reformados são marcadas por uma profunda humildade, uma confiança na graça de Deus e um compromisso com a santidade e verdade das Escrituras. Se queremos um avivamento, precisamos colocar a boca no pó, precisamos entender, estudar mais a palavra de Deus e amar o nosso próximo. Porque só vai existir essa mudança neste século se eu consigo enxergar, na palavra que eu devo orar, que eu devo meditar, que eu devo seguir o que está escrito ali, praticar o que está escrito ali, e ao mesmo tempo expor o meu amor para com o meu próximo. Isso é amor a Deus. Isso é mudança radical. Isso é uma vida devocional. Isso é se aproximar de Deus com reverência e fé. Então Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo do 5 ao 15, queremos aqui, nos ensina a orar uma oração que agrada a Deus, que é caracterizada com a sinceridade, humildade, um coração perdoador. Oração é um ato de comunhão com Deus, onde expressamos nossa adoração, onde pedimos por nossas necessidades e buscamos alinhamento com a sua vontade. O Pai Nosso é um modelo perfeito de oração que cobre todos esses aspectos. Muitas das vezes deixamos passar a oração do Pai Nosso. E quando passamos a oração do Pai Nosso como se fosse um jornal qualquer, lendo um gibi, lendo uma mensagem de WhatsApp, lendo uma mensagem que está na televisão, deixamos de receber a essência de Deus, deixamos de receber o ensinamento de Jesus, o nosso Salvador. O Pai Nosso é um modelo perfeito de oração que cobre todos esses aspectos que falamos aqui hoje. O Pai Nosso é uma comunicação honesta e aberta com o nosso Pai Celestial. Esta é a mensagem de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Como Deus me renovou nesta mensagem. Que mensagem maravilhosa. Tem tanta coisa boa para aprendermos com Deus. Que Deus nos trouxe aqui para falar que a oração do Pai Nosso é um ensinamento maravilhoso. Que Deus nos ajude em nossa incredulidade. Que Deus nos ajude mais e mais, pois o Senhor Deus, Ele é bom para conosco. Vamos orar. Curve sua fronte, feche os olhos se assim você quiser, fique de pé se assim você quiser. Vamos conversar com esse Deus, o Pai Celestial. Bendito Deus. Deus Todo-Poderoso. Para quem estamos hoje? Inclinando, Senhor Jesus Cristo, a nossa face. Onde estamos com os corações abertos
conhece todos os nossos desejos e que nenhum segredo está escondido. Só o Senhor pode purificar os nossos pensamentos. Só o Senhor pode limpar o nosso coração. Através do Teu Espírito Santo, estamos orando, te agradecendo porque o Senhor ilumina os nossos passos, pois estávamos perdidos no escuro e a Tua luz resplandeceu ali. E hoje nós estamos aqui pela Tua bondade e misericórdia, pelo Teu amor, para que possamos Te amar perfeitamente e engrandecer o Teu nome, que é acima de todos os nomes. Nome dignamente exposto para nós na cruz do Calvário. O Rei dos Judeus, Jesus. Jesus. Obrigado a Deus. Obrigado por achar em nós algo que nem nós achamos, porque se dependêssemos de nós, estaríamos no inferno. Porque todas as escolhas que nós fazemos são ruins. Mas se não fosse o Senhor ter misericórdia por nós, estaríamos hoje num charco de novo, perdidos, como uma folha seca caída no chão, que o vento bate e leva para onde quer. Deus meu, Deus meu, eis-nos aqui como uma igreja que ora a Ti, agradecendo por mais um ensinamento que o Senhor nos deu. Que um dia pessoas possam enxergar em nossa história que somos Tuas testemunhas, que possam ver o ensinamento, que possam ver verdade, mas acima de tudo, possam ver Cristo em nós. Eis-nos aqui, Pai nosso, que estás nos céus, santificado é o Teu nome. Santificado é o Teu nome. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino. Pois Tu és bom para nós. Obrigado, meu Pai. Oramos no Filho amado, no Seu unigênito, Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe poderosamente e cremos